Muito bem. Pessoal, bem-vindos à segunda aula. Já que está no número 1 ali, ó, tem que avançar. Aqui, número 2. Nós tivemos agora uma cosmovisão eu muito insisti na palavra culto, porque ele é realmente o principal, o caput, né? Tudo isso aí. E nós começamos a trabalhar um pouco os povos antigos, um pouco da antropologia, que envolve a sociabilidade do culto. E interessante porque diante das religiões sempre houve essa questão da convergência, né? Sempre ela convergiu, a religião sempre ela convergiu. Depois ela divergiu com guerras, né? Mas a priori ela converge, depois ela diverge. E agora, a historicidade do culto, uma visão antropológica e bíblica. Não tem como não falar de antropologia se você não mencionar também a Bíblia, que o ser humano é totalmente bíblico. Aliás, o pessoal fala que a Terra tem não sei quantos milhões de anos e tal. Veja bem, a questão do ser humano, para mim, é o que a Bíblia fala. 6.000 anos é o que está lá. Acharam um fóssil de um cara de 10.000 anos. Não é um cara, é uma coisa. Não pode ser. Porque nesse caso é a Bíblia. Ah, mas a Bíblia, não, eu creio na Bíblia. Ela fala que o peixe engoliu Jonas. Se ela falar que o Jonas engoliu o peixe, eu creio na Bíblia. Então é Bíblia. Bíblia, acabou. Ela fala que é isso aí, estamos crendo na que a palavra está revelada para nós, né? Povos antigos. Embora a Bíblia mencione Adão e Eva na criação, entendemos que havia um relacionamento, pelo menos até antes do pecado, entretanto, sem qualquer ritual. Porém, a Bíblia fala sobre um elemento de culto no Antigo Testamento, que foi o episódio de Abel. Ele trouxe uma primícia do seu rebanho e ofereceu a Deus. Ali não foi uma espécie de um culto? Teve um ritual, teve uma liturgia. Ele escolheu o animal, ele construiu um altar, ele ofereceu, tudo isso é uma liturgia, que na verdade ele apontava para Cristo, não é? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Gênesis 4:4. O Senhor aceitou a sua oferta, porém o seu irmão Caim não foi maduro para entender o motivo, e movido por inveja, assassinou seu irmão. Ou seja, o primeiro culto na Bíblia registra um homicídio. É forte isso aí. Primeiro culto na Bíblia registrou um homicídio. Veja a raiva que o diabo tem de quem adora a Deus. Meu Deus. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Você vê aí uma coisa interessante. De alguma forma Deus se comunicava com Abel, ao ponto de Abel antecipar a lei da primícia. Porque o que Abel fez vai ser sancionado pela lei mosaica. Você sabe disso, lá na frente. É exatamente, a primícia. E ele antecipa essa lei da primícia. Na verdade, Caim não foi suficientemente educado para dizer, bom, deixa acontecer assim, para que o mundo saiba que o sacrifício só aponta para o cordeiro e não para outra coisa. Na verdade, Caim perdeu a grande chance de deixar ser usado por Deus para que o mundo visse que não é o fruto da terra que Deus aceita, só o sacrifício de um cordeiro, que seria Jesus. Mas o que acontece aí é que Abel entregou a sua primícia. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava. 2 sangues clamam na Bíblia, o de Abel e de Jesus. O sangue de Abel clamava. E a palavra clamou significa gritar até ser ouvido. Então vamos pensar o seguinte, que o sangue de Abel clamava, Senhor, fui morto, dá-me filhos, interrompeu minha geração. Porque veja bem, Gênesis capítulo 4, o que é que a Bíblia diz lá nos versículos, todo o contexto? Caim teve seus filhos, um chamava-se Enoque, não aquele Enoque andou com Deus, é um outro Enoque. Esse Enoque edificou a primeira cidade. O que tem aí? Imobiliária. Teve o outro chamado Jubal, pai dos que tocam órgão e harpa, arte. E teve Jabal, aqueles que habitam em tenda e possuem gado, comércio. E Tubal Caim, mestre em ferro, indústria. Você está pegando? Caim ficou com a imobiliária
o comércio, as artes e a indústria. Quem que tem isso hoje no mundo? Caim. Pensa um pouquinho, as artes, quem domina as artes desse mundo? Tem crente que tem arte, mas é o povo do mundo. As grandes companhias, os grandes ricos do mundo, quem são? Os Caíns. Está entendendo ou não? Porque uma geração foi interrompida e só ficou outra. Pastor, seria uma inclinação natural, já que tudo começou depois com Noé, a família de Noé, seria uma inclinação normal do ímpio ou do não crente? Basicamente o que está escrito lá. Os filhos de Caim tomaram essas primeiras coisas. Essas primícias aí foram deles. E a primícia é o começo de tudo. Então está na mão do Caim. Você vai comprar um terreno, é o Caim que é o dono. Você vai, é uma grande empresa, o Caim é o dono da empresa. Está na mão dos Caíns. Aí o sangue de Abel clamava. E uma geração foi interrompida, porque Abel era um adorador espontâneo. A liturgia dele era espontânea. Abel adorava sem precisar pedir. Abel é aquele crente que chega cedo na igreja. Aquele cara que traz a oferta, ele não vê a hora do culto começar a pedir ofertar. Se o pastor não faz oferta, ele cobra. Pastor, não tem oferta hoje? Olha aqui a minha oferta. Né? Porque o Abel só pensa nas coisas do céu. E o Caim só pensa nas coisas da terra. Agora, interessante que os dois são filhos do mesmo pai. Os dois são da mesma igreja. Mas lá tem um Caim e lá tem um Abel. Está pegando, gente? Aleluia. O Caim só pensa, o Caim para dar uma oferta na igreja é difícil, mas ele vai ao shopping, ele faz uma compra de uma TV de 5 mil, porque ele só pensa nas coisas da terra. O Caim não se sente bem no culto, não vê a hora do culto acabar, por quê? Porque não é habitat dele, o ambiência, porque lá no mundo ele ficava gritando lá para o coxa, gritando lá para o Atlético, né? Ficava na balada até 4 horas da manhã, mas não consegue ficar até 9 horas no culto, porque não é o ambiente dele, ele não se sente bem naquele ambiente. O Abel se sente bem, porque o Abel só pensa as coisas do céu. E o sangue de Abel clamava, Senhor, clamava. Deus está ouvindo. E a Bíblia, gente, anote isso. A única coisa que Deus ouve é clamor. Ele não ouve outra coisa. Vai lá na Bíblia. O clamor de Israel, vou descer para ouvir o clamor desse povo. É ou não é? Não está escrito lá? Ele dá uma dica, clama a mim. É ele que fala isso. Deus só ouve clamor. O sangue de Abel clamou. E Deus perguntou, Abel, o que está havendo? Por que está clamando? Eu fui tirado o direito de ter filhos, agora tudo vai ficar na mão de Caim. Eu não posso ter mais filhos, fiz um culto, uma liturgia, eu fui morto no culto, eu não tenho mais filhos. Caim, Abel, eu sou Deus e eu sou justo. Com a mesma moeda com que você pagou, eu deverei pagar para restituir. Qual foi a sua moeda? A primícia. Isaías viu esse momento. E Deus, aí os anjos dizem, então ele vai ter que pagar com a primícia dele, se ele é justo. Isaías viu quando o céu silencia e Deus grita do trono. Quem? Oh meu Deus. Quem enviarei agora se eu tenho que pagar com a primícia? Na verdade, pastor Alberto, o que provoca a cruz é a morte de Abel. Sabia disso? E ninguém prega sobre isso. É Abel que provocou a cruz. Ali foi a chave de Deus. Quem enviarei? Os anjos se olhavam, isso aqui eu estou parafraseando, né? Os anjos se olhavam um entre o outro, que a primícia deve ser Miguel, não Miguel do exército, não deve ser o Gabriel, não Gabriel é o mensageiro. E daqui a pouco o céu foi se calando e os olhos foram todos voltando para o cordeiro que estava sentado do lado de Deus. E antes que Deus perguntasse de novo, o cordeiro grita, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu esse momento. O sangue de Abel, do cordeiro de Abel sobe, o sangue do cordeiro de Deus desce. A primícia de Abel sobe, a primícia de Deus desce. Glória a Deus. Nós somos gerados segundo Pedro da semente corruptível, e como Caim, mas quando aceitamos a Cristo, somos regenerados na semente de Abel por Cristo. Porque regenerar é gerar de novo. Aleluia. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. O diabo não contava com essa carta na manga. Amém? Quando ele mata Abel, provocou a cruz do Calvário. E a primícia de Deus veio. Ela desceu e ela resolveu o nosso problema. Amém? Eva pecou na carne
e deu uma destruição no mundo espiritual. Jesus sai do mundo espiritual, arruma na carne e devolve a nossa salvação. Glória a Deus. Amém? Eu estou falando de culto, amém? Aleluia. Ô glória, desculpa aí, senão eu explodo por dentro. O crente é assim, o crente tem um problema. O crente sempre está sendo, né? Amém? Senão enferruja. Enos também aparece logo no início, dando a ideia de que cultiva a Deus. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a liturgia aqui, ó. Depois temos a indicação de Enoque. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe aquele crente que some da igreja? Que está andando muito com Deus, sumiu da igreja, ou está andando com o diabo, né? Porque... Mas andou com Deus, Deus para si tomou. Quantos anos viveu Enoque? Quantos anos? Isso mesmo, 365 anos, certo? Por que 365 anos? Porque aponta para 365 dias. E não é à toa que esse número está aí. E andou com Deus 365 anos. Qual de nós andará com Deus 365 anos? Nenhum de nós. Então vamos colocar 10% do que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus 365 anos, dá 270 anos, eu vou botar um ano bissexto. 91 anos bissexto, 274 anos normais, 91 anos bissextos. Andou Enoque com Deus. Nós não temos condição de fazer isso. Vamos andar então com Deus 10% do que andou Enoque com Deus? Então vamos tentar andar aí, 10% dá 33 anos e pouco com Deus. Não dá, a gente não consegue ficar sem pecar esse tempo todo, mas Jesus pagou o dízimo, ele andou 30, olha aí, eita, Jesus pagou o dízimo de tempo de Enoque, andou com Deus 33 anos, não foi? Aleluia. Mas vamos colocar então, vamos dar a primícia, vamos andar com Deus 1% do que andou Enoque. Aí nós temos um pouquinho menos aí, temos aí uns 3 anos e 4 meses e pouco. Quem fica ligado, está pegando, né? Aleluia! Quem fica ligado com Deus 3 anos sem pecar, 1 minuto sem pecar, ninguém consegue, mas Jesus ficou lá, pagou a primícia também. Eita, glória a Deus! Amém! Meu Deus do céu! Aleluia! Jesus pagou o dízimo, Deus devolveu o dízimo e pagou a primícia ali dos tempos de Enoque. E nós, o que faremos de nós em comparação a Enoque? Por isso que Deus tomou para si. Enoque chegou numa dimensão que não tinha mais como ficar na terra. Quando chega muito perto de Deus, Deus o toma, porque não tem mais jeito. E outra coisa, Enoque tinha muita coisa que sabia, não podia soltar. Ele andou muito com Deus, Deus conta segredo quando anda com ele, aleluia. Ele falou para Daniel, engole o livro, Daniel, não escreve isso não, João, não escreva isso, por favor, porque ele se precipitou. Desculpa, Deus não se precipita, né, gente, claro. Mas Deus ficou tão feliz com isso que ele... Lembra de João na caverna? Quando Cristo apareceu para ele lá? Eu estive lá em Pátimos. João olhou para Jesus e diz a palavra que ele como morto caiu aos seus pés. Não está escrito isso? João notou que uma luz brilhou que era diferente. Ele falou, meu Deus, não é a luz do sol, é a luz dele. De repente Jesus se aparece para João. Acho que teve ali um bate-papo, fora o que está escrito. Quem sabe João olhou e Jesus olhou e falou, João... Você está com a cabeça branquinha, rapaz, bem enrugada, e deixei você um pouco jovem, tinha 30 e poucos anos, mais ou menos a minha idade. Como é que você está, João? Quanto tempo, Senhor? Aqui devo a sua visita, eu morto, acabou na minha vida aqui, Senhor. Aqui devo a sua visita, João. Meu pai teve seus amigos, ele contou coisa para Enoque, teve que levar Enoque embora. Ele falou tanto para Elias que levou Elias também. Ele fala as coisas e revela, e tem que levar, senão atrapalha a sequência. Eu falei, pai, o senhor tem seus amigos, o senhor falou com Daniel também. Então eu tenho meus amigos, eu também quero falar. Dos 12 discípulos, o único que recebe a revelação. Porque um amigo só conta segredo para outro amigo. Então vou sentar. O amigo só conta segredo para outro amigo. E Jesus contou o segredo, João, você é meu amigo, eu vou te contar um segredo, que meu pai tem os amigos dele, você é meu amigo. E contou o segredo para o amigo. Meu Deus, aleluia, oh glória a Deus, amém. Povo da antiguidade, uma grande maioria, quase em sua totalidade, eu estava falando de Abel, né, gente? Desculpa. Saí fora não, né? Estou falando de culto, de aproximação, tá certo. Uma grande maioria, quase em sua totalidade, dos povos remotos, desenvolveram alguma forma de culto.
eram politeístas, com raras exceções, enoístas também. Sabe o que é enoísta, né, gente? Enoísta. Enoísta tem um Deus principal e tem vários deuses, tanto quanto o principal. É o caso da Grécia e outros países, o caso do Egito também. Porque você confunde com o politeísmo, são deuses iguais. Politeísmo. O enoísmo é um Deus principal e vários deusezinhos em volta. É o caso do El e Baal e Astarote, né? Ok? Então é a diferença entre politeísta e os enoístas. E os panteístas? Aqueles que... Isso, exatamente. Inclusive a natureza também e tal. Não é isso? Seus deuses tinham nomes diferentes, mas alguns se aproximavam em função e grau de interesse. É o caso da mitologia grega, né? O caso o Exíodo lá com as suas epopeias, a Ilíade, né? Contando o caso de Troia, e Ulisses lá com a Odisseia, e todo aquele emaranhado grego ali é um tipo de culto. Inclusive, por que a palavra música não aparece na Bíblia? Não tem palavra música na Bíblia. É a tradução da Septuaginta e a Vulgata que deu essa ênfase, mas não existe, porque a palavra música vem de musique, vem de musas, moças, virgens, que vinham no Olimpo fazer orgias para alegrar os deuses, e Deus jamais iria permitir que esse vocabulário entrasse. Por isso que o vocabulário bíblico é adoração, enaltecer, exaltar, inclinar-se, adorar. Inclusive, cair para trás e cair para frente também tem uma coisa bem bíblica aí. Quem cai para trás geralmente é gente endemoniada. A Bíblia diz que se prostrar é para frente. Sempre que se adorava era para frente, nunca para trás. Mas isso aí já é outro assunto, é outro dia, é outra hora, é outra matéria. Ok. Os sinais internos daquela cultura eram ocasionais, mas as constantes mudanças nômades também contribuíam para rituais mesclados, sistema de culto e cultura religiosa diversificada. Vou dar um exemplo para vocês. Onde é que Israel aprendeu dança? Onde? No Egito. No tempo de Abraão, lá naquele... E se tivesse também no tempo de Abraão algum ritual de dança, que teve uma festa lá para o Isaac, também teria sido lá da Suméria, de onde ele veio. Então a cultura israelita de adoração e culto, ela tinha um pouco das nações. Por isso, pastor William, que Deus tira o povo do Egito sem contato com ninguém e desintoxica lá no deserto. Porque Israel recebeu o quê? Quer ver uma coisa? O cântico de Moisés, lembra aquele cântico de Moisés? Aquele cântico de Moisés, ele já existe. Como? Sim, aquele cântico de Moisés, ele está na cultura egípcia para, eu acho que é Askenon, não lembro agora, é um faraó antiguíssimo que era tido como libertador do Egito. Você sabe que o Egito é a soma de vários povos nômades, entre eles os Ixos também, mas havia uma dinastia maior e mais antiga, e havia então essa figura desse faraó, que ele era atribuído a ele a graça de ter sido um libertador do povo egípcio, e a ele era dado aquele cântico. Moisés entoa o mesmo cântico, mas ele retira as palavras daquele faraó e coloca as palavras do Yahvé. Por quê? Primeiro porque Moisés fora criado na cultura egípcia. Ele não tinha nada de hebreu, a não ser a miscigenação. E aquele povo que ele estava liderando era Israel, mas era o Israel egípcio, que nasceu no Egito. Portanto, era uma cultura que eles conheciam. Eu cheguei na França a primeira vez, fiquei sentado à beira do rio Sena e toquei no violão Aquarela do Brasil. Um senhor chegou e começou a chorar. E disse, eu olhei para ele e falei, como está levou, monsieur? Ele falou, não, eu sou brasileiro, eu não posso voltar para o Brasil. Vi você cantar essa música, eu chorei muito lembrando do meu país. Por quê? Porque ele é brasileiro. Então, aquele povo fora criado totalmente no Egito, pastor Clóvis. Adiantava tocar uma música babilônica para eles? Eles iam entender. Uma música lá da Suméria, dos acadianos. Não, eles não sabiam o que é isso. Moisés evoca um cântico egípcio, muda os pronomes, alguns verbos, para dizer, agora sim, aquele faraó não é o libertador. O libertador que nós temos é Deus, o Deus de Israel, que nos tirou de mão forte lá do Egito. Está pegando? Então aquele cântico já era um cântico cantado, não na sua íntegra total, mas era uma base egípcia de... Então a música, a dança, os instrumentos de Israel eram todos oriundos daquela região. Apesar de que, estão sentados aí, os egípcios eram semitas.
Eram semitas. Tem isso também. Como é que José chegou lá falando a língua deles? Hello! Não confunda com os ixos. Os ixos são os ixos, tanto como os italiotas, os etruscos. Eles eram povos do mar, que invadiram aquela região. Aquela questão também ali da Turquia, da própria Grécia. São povos do mar Mediterrâneo, vários que invadiram locais e se estabeleceram. Mas o povo do Egito era um povo semita, assim como o chinês também. Sabia que a China é semita? A China também é semita. Não estou dizendo que são hebreus, mas da linhagem de Sem. Ou seja, tem ali alguma coisa que se parece. Por que o hebraico anda junto com o aramaico? São raízes semitas. E o hebraico não vem do aramaico, o hebraico era falar de Ugarit, era uma língua local, mas eles se pareciam por causa do tronco. Está pegando? Então é interessante essas coisas, a gente tem que desmistificar isso aí. Israel trouxe esses costumes do Egito. Tanto é que o bezerro de ouro, eles adoraram lá. Por quê? Porque era costume do Egito. Aí Deus estabelece o quê? Um ritual, uma liturgia, um culto no deserto e começa a separar. Ele começa agora a inspirar cantores, ele começa a dar salmos, ele começa a trabalhar esses pontos. E se você entrar na estrutura dos salmos, é algo tremendo. Seria uma outra aula aqui, fantástico. Os salmos são divididos. Sabe que 150 salmos não é todo salmo, sabia? Tem muito mais salmos. Foi a grande sinagoga que fez essa junção. Eles são divididos em a primeira parte dos salmos, eu te louvo, eu te agradeço, tu és meu Deus. A segunda parte, as nações te louvam, os povos te... Já viu isso? Seria uma outra aula. É interessantíssima essa questão dos salmos aí. Está tudo dentro da liturgia, da cultura. Porque esse tema aqui dá muito... Olha, eu precisaria de uns 3 meses para explorar todo esse tema. Se você entrar na parte judaica, então, é Israel. Aliás, deixa eu explicar aqui. Hebreus, de Abraão até entrar no Egito. Entrou no Egito, israelitas. Saiu do Egito, depois do cativeiro, vem judeus. Judeus chegando depois da diáspora, então agora são israelenses, mas é o mesmo povo. É Brasil, Brazuca, vai por aí afora, ok? Ok. Cultos rituais da Mesopotâmia. O sacrifício era um ato comum, por ignorância da época, eles viam na morte o mesmo medo da fúria da natureza com o trovão, o raio, a tempestade, se assustavam pensando ser reações de deuses. Assim, o pavor da morte lhes era algo que se aproximava da devastação dos deuses. Ou seja, qualquer coisa sobrenatural, eles abraçavam como se fosse uma deidade. Aqui tem coisa que não preciso falar, que você já sabe, né, gente? Não vou ficar aqui discutindo, falando coisas que você já sabe, então eu pulo. Como os fenômenos da natureza acontecem e passam, aos poucos eles iam se sacrificando, e coincidia que quase ou no exato tempo em que terminavam, passava o fenômeno. Por isso faziam. E assim que tudo se acalmava, eles respondiam com alegria. Desta forma nasciam as crenças, as festas, celebrações e cultos dedicados a esses pseudos divindades. Eu estive na Grécia uma vez e eu tive que pedir perdão depois que eu preguei muito contra os gregos sobre aquela questão do Deus desconhecido. Porque colocaram aqui, quando Paulo falou que aquele Deus era Deus desconhecido, jogaram lá no Areópago, num lugar a esmo, tiraram da Acrópole, né? Acrópole e tal, pá. Mas quando eu chego na Grécia, que eu estou no Areópago, eu vejo uma lápide lá, uma história. No ano 430 a.C., teve uma peste na Grécia, chamada... ela tem um nome essa peste agora, não lembro agora. Matou 35% dos gregos. E eles clamaram para todos os deuses do Olimpo. Ali Atenas fica a Acrópole, onde fica o templo do Olimpo, né? O pessoal ali... Mas clamou para todo mundo, para os Zeus, para o Zezinho, para todo mundo. Ninguém resolveu. Aí um grego teve uma ideia: vamos clamar para um Deus que não conhecemos? De todos que nós conhecemos, ninguém resolve? Deve ter um Deus que a gente não conhece que pode resolver. Quando clamou, cessou a peste. Quando Paulo passa por lá, ele fica assim, dessa história, e fala: é o gancho da mensagem do evangelista. Ele chega no Areópago e ele prega: esse Deus desconhecido que livrou, esse Deus é o Deus Pai do nosso... Aí pregou, eu também preguei lá, fiquei tão empolgado que eu preguei, o segurança falou para mim assim: slow down, man, slow down. It's a tourist region here, slow down. Eu não aguentei, eu preguei em inglês também, para o pessoal ouvir mesmo.
2,000 years ago, the Apostle Paul was here in this site, and he preached the message about the unknown God. And the same message I preach today. Meu, preguei e o pessoal ouviu lá. O pessoal ouviu. Aí eu pedi perdão por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu na história lá? Quando o Deus desconhecido resolve, o que eles dizem? Os deuses nossos não resolveram. Então, esse Deus não merece ficar no meio dos deuses que não resolveram. Tem que ficar num lugar em separado. E fizeram um altar ao Deus desconhecido. Então, a história é ao contrário do que a gente pensava. Eles valorizaram a manifestação daquele Deus. Interessante isso, né? Foi a primeira pandemia registrada na história. Porque surtos sempre houveram em alguns locais. Aquela outra, que não é a pandemia antes dela, a epidemia, né? A pandemia, essa foi uma pandemia. Depois, em 167, a pandemia Antonina matou 5 milhões de pessoas na Europa, né, no Império Romano. A terceira foi a peste bubônica, 1342, 205 milhões de europeus morreram. A penúltima foi a peste espanhola, 1918, com a Segunda Guerra Mundial, miscigenação, mistura de povos, explodiu uma pandemia, e agora o que nós estamos vivendo aí. Mas a igreja venceu todas. Aleluia. A de Atenas não estava lá, mas Deus já venceu pela igreja lá. Depois serviu de base para a pregação. Eita, glória a Deus. Amém? Desculpa o meu jeitão. Aleluia. Eita. Interessante é que mesmo sem a revelação dos hebreus, posteriormente, os sumerianos eram gratos, festeiros, acreditavam na vida após a morte, e sobre a alma criam que não passava de uma sombra que habitava nas trevas de Kur, uma espécie de inferno ou lugar de tormento. Olha que interessante isso. Quem ensinou isso para eles? Quem falou isso para eles, não é? E pode ver que depois de um problema, eles vinham com aquelas festas. Era o caso da Páscoa, a Páscoa pagã, porque o equinócio que acontece aí após a hibernação, os animais já voltam reproduzindo, com as flores se abrem, então isso cria um clima de festa, né? E aí ocasionou que deu quase perto da Páscoa, mas no concílio de Nicéia fizeram a junção, o sincretismo, para ficar mais perto, né? Mas aí é outro tema. O que corrobora o fato de que o patriarca Abraão pertencia àquela região. Abraão seria curdo hoje, se fosse vivo. Seria curdo, né? Naquela região lá, né? Ali de Eruquide, né? Eu tinha vontade de ir lá, porque lá também está o Jardim do Éden, lá perto. Eu quase consegui o ano passado, eu mais 3 malucos. A gente fica viajando para investigar as coisas. Pegamos um carro emprestado e tinha uma pista segura que passava com as forças da ONU, e nós fomos até um bom trecho. Já chegando no Iraque, os guardas disseram: volta, porque lá tem muito islâmico lá e vai ter problema para vocês. O Estado Islâmico está naquela região, muito conflito. Meu sonho, só falta ir lá agora, lá em Udibari, que é um trechinho ali entre o Kuwait e o Iraque. Ali tem uma ilhazinha chamada Udibari. Sabe o que significa Udibari? Udibari, umbigo dos rios. E o que fala a Bíblia? Que nascia um rio do meio e saía 4. De lá saiu o Eufrates e o Tigre, daquela região. E agora, eu posso te mostrar no satélite aqui. Não, agora não, em 79. Acharam 2 leitos de rios fosseificados. Um que vai para o norte, outro para o sul. Seria o Gion e o... Então, na verdade, é ali o Éden. O espaço geográfico. A paisagem não. Porque na geografia tem 2 fenômenos. O espaço geográfico e a paisagem. A paisagem muda, o espaço não. O espaço é aquilo ali. E é um local que, sabe como é que é lá? É pantanoso, inabitável, muita fumaça. A Bíblia fala que ali tem 4 demônios, ou não sei quantos, mas tem uns demônios lá que são piores que o diabo. Piores que o Lúcifer, que estão lá presos para serem soltos no Apocalipse, lá depois. Não é isso? Estão lá naquele lugar. Eu não quero lá ver demônio, mas eu queria pelo menos ver de perto o local do Éden, né? Eu tentei pegar um voo eu cheguei até Oman. De Oman não consegui sair, não tem jeito, não tem como chegar lá. Parece que Deus não quer que ninguém vá lá. Mas lá onde nasceu Abraão, lá onde está o Éden, mais para cima um pouquinho tem a Babilônia. O lugar é fértil demais ali para a gente ir. Mas, felizmente, não vai dar dessa vez, né? Amém. Ok.
Os cultos romanos. Olhando para os outros povos, encontramos o comportamento de culto. Os romanos, por exemplo, possuíam ritos interessantes. Olha, gente, que interessante isso aí. Roma vai ser usada espiritualmente para o sincretismo, o que era mescla antes e Deus pôde evitar. Roma simplesmente adota e adapta. Olha que interessante isso. Roma adota e adapta. E depois a Igreja Católica continua fazendo isso. Veja no Brasil. Quem que é o São Jorge? É um guerreiro lá não é isso? A Iemanjá é a Maria. Diz que é para combinar a cultura dos deuses. Tudo bem, a gente até... Não vamos entrar nesse mérito, é cultural e tal, mas biblicamente falando... Nós vamos ter na Bíblia algo parecido. Você quer ver uma coisa? Eu acho que eu disse ano passado, aquele El, o Deus cananita, quando Israel sai, encontra um El, que não é o El Shaddai, é o El cananita, é o pai de Baal, é o pai de Hadad, que é o Deus da confusão. Interessante, né? O Hadad é o pai de Baal, nada a ver, mas é a Bíblia que fala. Não sou eu, é a Bíblia. Ele casou com Azera. Inclusive tem denúncias contra Israel dizendo que o nosso Deus casou com uma mulher chamada Azera. Não. É o El cananita. Para confundir. Exatamente. É sempre para confundir. O diabo sempre confunde. E Roma vai ser usado como esse berço de confusão, de sincretismo religioso. O costume romano não era só realizar culto nos templos, mas era forte a presença de cultos pagãos nos lares. Gente, olha aí. Olha aí, eu vou entrar em pequenos grupos. E quando a igreja primitiva também usou esse método para se reunir, a cultura já estava formada. Quando a igreja faz reunião em pequenos grupos, já era um costume romano, sabia disso? Inclusive tinha mini sacerdotes lá que faziam rituais das casas. Olha que interessante isso. Os romanos dispunham, e eu tenho documento para isso aqui, tá? Não estou falando, é porque aqui na apostila você vai ter lá os documentos. Os romanos dispunham de poucos sacerdotes e usavam líderes dentro do povo. Olha, o que é isso aí? É o leigo. Gente, vocês estão pegando, não? O leigo, a presença leiga. Bom, tudo bem que não é igreja, mas quando fala sacerdote, você espiritualiza. Nesse caso aqui, os leigos, entre o povo para propagar a sua cultura nas casas. E lá eles faziam orações, pequenos sacrifícios, promessas aos deuses, geralmente 2 deles, Lares e Juno. Olha o deus romano das casas. Qual é o nome dele? Vocês estão pegando, não? O que a nossa casa não chama de lar? O lar? É uma expressão romana. Glória a Deus que minha casa Deus é o Senhor da minha casa. Né? Os lares ficou para lá e fiquei só com o meu lar agora, apenas de Deus. Mas está aí, um era Deus do lar e outro era deusa da família. Especialmente mulheres, numa ordem de projeção, os sacerdotes. Cresciam na opinião pública e tornava isso em poder político. Gente, olha que interessante essa questão do culto, do domínio religioso. Cresciam na opinião pública e tornava isso um poder político, assim eram vistos. Além de representantes das divindades, como também o porta-vozes do Estado. Sabe que um dia um pastor chegou para o superior da igreja e falou assim: eu estou saindo da igreja porque Deus mandou eu sair, Deus falou comigo que eu tenho que meu tempo que acabou e tal. E conversou e falou assim: o que o pastor acha, o pastor presidente? O pastor falou assim, o superintendente falou assim: se Deus já falou com você, o que eu vou falar agora? Deus já falou com você? Então eu não vou falar mais, eu sou só um superintendente, eu sou só um servo, só um bispo, não vou fazer nada. Nós sabemos que hoje pastores usam deste caput aí para escravizar. Pastores religiosos, líderes, até seitas, todos eles. Isso é uma prática milenar. E nunca Jesus fez isso, rapaz. Quando foram prender Jesus, o que aconteceu? Foram na mosca, não foi? Pá, pegou, foi isso? Eles olharam: Judas, quem que é? Aquele lá. Qual? Aquele que tem uma roupa assim, mas todo mundo tem roupa assim. Aquele que anda assim, mas todo mundo anda assim. Você vai ter que beijar ele para saber quem é. Aleluia. Ele era tão comum, cara. Oh, aleluia. Tão comum. Hoje você sabe quem é o chefe, né?
Você sabe quem é o cara que chegou? Você sabe que é tudo diferente. O meu Senhor, o meu mestre, ninguém sabia quem era ele, porque era tão comum entre os discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Quando veio a República, você sabe que Roma teve o... Bom, é outra história, deixa pra lá. O triunvirato, o segundo triunvirato, a nova República. Quando veio a República, foi criado o Colégio dos Pontífices. Collegium Pontificum. Não era um termo ainda cristão, certo? A ideia de ponte, porque Roma vai começar em 753 a.C., né? Tem a lenda do Rômulo e Remo, tem a lenda, a questão dos etruscos lá, mas ela se torna um poder político civil a partir do ano 60 a.C., com o primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e o Júlio César, né? Aí o Pompeu e o Crasso comete o erro crasso e morre nas mãos do inimigo. O Pompeu morre nas mãos da rainha lá tal, e o Júlio César sai levando tudo, vê o segundo triunvirato. Então eles tinham esse aqui, ó, o Colégio Pontífice, a ideia de ponte entre os poderes, e assim que vai ser o quê? Uma ideia para Montesquieu, já na Idade Moderna, quando ele cria os 3 poderes e o poder moderador, né? E assim eles se organizaram para transformar o que era uma cultura espontânea, recheada de crendices populares e influência de outras etnias, nascendo a conciliação, os concílios. Isso trouxe dogmas e criou diretrizes que se tornaram estatutos, por fim, doutrinas. Você entendeu como é que o culto, ele vai se institucionalizando, ele vai se engessando? Nós corremos o risco na igreja local de fazer uma coisa tão engessada e não deixar, por isso que o Espírito de Deus, na liturgia, ele tem que ser espontâneo, o agir de Deus. Pessoal, a nossa igreja, como que a gente tinha esse tipo metodista, a gente é organizado, tem a liturgia, mas eu digo assim, quando Deus opera, a liturgia espera. Aleluia. Eu avisei para o meu grupo de jovens, o dia que eu levantar o dedo assim lá atrás, pode parar o louvor. Teve dias que eu comecei pregando o culto. Eu falei, irmãos, fiquem em pé, vamos começar pregando hoje. Eu já comecei pregando, Deus queria que eu pregasse naquela hora. E quem chegou para o louvor, para depois ouvir a mensagem, perdeu a mensagem. Porque quem manda na igreja é o Espírito Santo e não a liturgia, no sentido do que eu falo, da liturgia pragmática, né? Programática. Tem que ter liturgia, no caso, a sequência, mas se Deus mudar a sequência, Ele é o dono da liturgia. Aleluia. Ele muda do jeito que Ele quiser mudar. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu fui no David Wilkerson lá, o David Wilkerson, ele ora antes. Agora ele faleceu, mas quando eu estive lá várias vezes, eu fui pastor em Nova York, ele orava antes do culto. Ele tinha 70 pessoas que jejuavam, todo culto tinha 70 que jejuavam. Ele dizia, I'm not waiting for people, eu não vou esperar pessoas que estão aí sofrendo. Ficar o culto inteiro sofrendo com dor, com demônio, para depois eu pregar e ainda orar no final do culto. Eu vou orar agora para liberar, agora para ser um culto maravilhoso. Chamava os 70 que jejuaram, o povo ia na frente, eu via gente caindo endemoniado, gente vomitando cabelo, sabe, coisa terrível. Gente era curada, era liberta, e falou, agora o culto está liberto, vamos começar o culto agora. Olha a ideia do homem, meu. Ao contrário, a gente deixa o cara endemoniado o culto inteiro, o demônio assiste o culto todinho. Então, essa assim, a liturgia do Espírito Santo, não é? Amém? Eita, meu Deus do céu. Essa é a primeira aula, gente, desculpa aí, eu não quero tirar vocês da reta, né? Aleluia. Mas não é? Deixa a mulher com dor, o culto inteiro com dor, ele sofrendo a mensagem. E quando o cara pega aquela mensagem espada, né? Aí no final que chama para orar e Jesus cura. Às vezes ele cura no meio da mensagem também. Mas eu achei interessante como o pastor David Wilker fazia isso. Todo culto ele tinha 70 pessoas que jejuavam para aquele culto. Eles iam para frente, oravam, expulsavam e aí o culto começava. Interessante. Assim, um sistema foi desenvolvido e necessitava de um líder maior. Desta forma, a figura do Pontífice Máximo. Olha aí. Então isso não é católico, tá, gente? Isso é bem antes. Bem antes. É soma de poder religioso, a religião dirige as massas. Por esta razão, na época do Império, a posição do Pontífice Máximo era disputada pelo próprio imperador. Daí porque ele queria ser Deus, queria ser aclamado como divino, que era Pontífice Máximo, ok? Assim temos o Império Romano que caiu em 466 depois de Cristo, mas continuou como Império Religioso Católico Romano. Na verdade,
vai ter o Império Bizantino, que vai cair em 1453 com a chegada dos turcos otomanos, começa a Idade Moderna, vai até 1789 com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, aí vem, mas aí você vai ter um poder, olha, Roma, gente, o Império Romano era religioso, cara, excuse me, era religioso, era tudo baseado em religião, em sacrifícios, deuses à vontade, eles traziam Deus dos países, colocavam outros nomes, não é isso? Pegavam um Deus de outro país e colocavam o nome no Deus, cara. Primeiro que o país lá não ficava sem Deus, eles ganhavam mais um. Era isso que eles faziam. Na verdade, Roma copiou os babilônicos. O que a Síria fez? A Síria mata todo mundo, acaba com tudo, tira o nome, arrebenta. A Babilônia não. A Babilônia viu que havia muitas insurreições. O que ela fazia? Pegava os pensantes, levava, deixava o povo com a língua, com a bandeira, com o hino, com as crendices. A Babilônia fazia isso. Roma incrementou, fazia a mesma coisa, mas dava outros nomes para ficar mais perto. E isso foi um poder religioso. A Igreja Católica continuou com esse poder religioso. Porque entre o Império Bizantino, entre a queda romana e o Império Bizantino, eu tenho um cinturão católico que está seguindo aqui. O Império Bizantino é altamente religioso. Olha o que eles deixaram. Está sentado aí? A mesquita de Al-Aqsa da frente, a de trás, o Domo da Rocha, ok? Aquela mesquita, quando ela foi construída, ela era um templo cristão. Sabia disso? Vou provar agora. Primeiro pelo califa, pela história. Ele vai à Turquia e vê os templos. Lembra das 7 igrejas da Ásia? Era forte lá na Turquia o evangelho. Ele vê as construções que haviam sido feitas e chama os pedreiros para construir aquele edifício. O que os pedreiros fazem? Os pedreiros eram bizantinos. Já pegou, não? A mesquita é octagonal. Lembra aí? Ela é octagonal, que são os 8 pontos da bem-aventurança e os 8 pactos dos templários. A maior mesquita muçulmana fora de Meca, ela é construção cristã. Chupa essa manga. Inclusive aquela cúpula que o pessoal fala que tudo árabe, não é. Aquilo é uma cúpula cristã, e que ali é aquela abóboda que chama, né? Que é como se fosse a proteção de Deus sobre a terra e tal. Inclusive o Oscar Niemeyer vai usar essa metáfora para fazer lá, né? Depois ele mudou de ideia e queria fazer outra coisa. Deixa para lá. Então, é um império altamente religioso. Isso tem tudo a ver com a liturgia. Por que eu falo isso? Porque vai ser, quando Cristo chega na Santa Ceia, ele faz a sua liturgia, ele já está dizendo, eu não vou usar nada do que está para trás. Primeiro, eu não vou usar, você não vê Jesus fazendo nada judaizante daquela reunião. Ou ele estava de tefilim, tocou o shofar, e João tocou o shofar. Bom, e Jesus se levantou e pegou o tefilim, e o pão da preposição, ele fez isso. Rapaz, era uma mesa, todo mundo ao redor, pasmem. O que ele fala de Judas? Está à mesa o que me trai. E o que me trai mete a mão no prato comigo. Por quê? Alguém pode me explicar? Quem mete a mão no prato é quem está comendo do lado. João estava de um lado e reclinou a cabeça no seu peito. Judas estava do outro e o traiu. O amor e o ódio junto de um pastor. É forte isso aí. E ele era o próprio, o pão. Se havia um pão lá no glória a Deus, ele era o próprio pão. Se havia um cordeiro no propiciatório, ele era o cordeiro. Se havia sangue, estava ali o cálice. Oh, glória a Deus. Gente, presta atenção, eu vou sentar. Todas as figuras judaizantes estavam depositadas naquela liturgia. Portanto, nada de Roma ele fez, nada de sumeriano, nada de egípcio, acadiano, de nada. E ele convergiu nele aquela liturgia. Glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia que a igreja seria devastada, ou tentariam devastar a igreja com isso aqui. Porque depois ela vai se enveredar por isso aí. Tanto é que ela pega outro caminho lá, já como igreja, que não era igreja, não é?
E Jesus antes pôde fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Aí vem o poder da religião. Está acabando já, gente. Diga amém, está acabando. Amém. O poder da religião. Porque o assunto é muito extenso, né, gente? Desculpa aí. Nós temos uma jornada aqui. São 10. Vamos esgotar o assunto. Porque para ir direto para a liturgia cristã lá é fácil. Vamos ver raízes. Eu estou pegando a raiz. Estou puxando lá de baixo. Estou fazendo um trabalho assim, lá de baixo. E outra coisa, amanhã você pode ter a apostila para você selecionar para os seus líderes da igreja local. A igreja sobre. Faz uma. Irmãos, vamos ter aqui um momento de estudo sobre liturgia de igreja. Ó, tem na mão um projeto prontinho para você fazer. Começa lá no Éden e termina no Apocalipse. Coisa de Deus. Por toda a história da humanidade, o poder da religião foi uma mecânica para arrastar massas, derrubar reis, sim ou não? Desfazer, criar nações. Sabe o que aquele cara do... Como é o nome dele? Aquele da Grécia, que falou que Atenas tinha colocado ele como governador? Rapaz. Tem um deles que ele fala assim, ó. Atenas me escolheu como governador da cidade, adeus Atenas. E sabe o que o povo fez? O povo aceitou, porque Atenas tinha dito. Mas quem ouviu Atenas falar alguma coisa? Ela nem existe. Né? Mas olha o poder da religião. Interessante. Por exemplo, quando você chega no púlpito, cara, a frase tem duas frases que eu temo na igreja. Uma é essa aqui, o pastor fala assim, ó, irmãos, Deus me disse, cuidado quando você fala isso. Pelo amor de Deus, tem que ser Deus mesmo. E tudo bem, eu não vou julgar, mas eu estou dizendo o seguinte, o mérito da frase, tá? O mérito que Deus fala com você, eu não vou julgar. Deus fala com você. Com ele fala até italiano. Agora, e o russo também. E quando usa a russa lá, ele fala também. Agora, o que Deus fala com você, eu não vou entrar nesse mérito. O meu mérito é a frase que você fala aqui no púlpito. Irmãos, Deus, você fala para a congregação, a igreja de Cristo está na tua frente, e você fala, Deus falou comigo, Deus tem que ter falado com você. E a outra frase, pastor Clóvis, essa é pior, essa dá um frio aqui da cabeça até o pé, quando o culto acaba, aquela benção, você fala, hoje Gabriel deu uma voadora aqui, hoje o diabo glorificou lá fora sem querer, foi um culto assim, esse culto acaba, me chega um lazarento e fala, pastor, você falar com o senhor. É pepino, meu irmão. É problema. Essa frase é do capeta. Pastor, você falar com você no gabinete. Vai falar, rapaz, pastor, vamos pro churrasco? Você não ouve isso aí, não. Pastor, vou comprar um carro, toma aqui 5 mil para te ajudar. Você não ouve, não. Pastor é lata de lixo, cara. Tudo que não presta no pastor. Deu errado, pastor, resolve. Desculpa o desabafo, foi mal. Vamos voltar aqui para a liturgia? Ah, rapaz do céu. Ainda bem que temos aqui a pastor. Vamos transformar numa sessão de abrir o coração? Eu estou precisando de desabafar, estou precisando de cura interior. Mas não é verdade, cara? Essas frases são terríveis. Você fala com sai capeta, em nome de Jesus. Às vezes a gente fica em transe, né? O pessoal de Deus falou comigo, eu será que Deus não fala comigo? Só fala com ele. E o pastor paranoia, um culto ele prega. Abre mão, aí canta, abro mão dos meus sonhos. No outro culto ele vem, Deus vai restituir, eu quero de volta o que é meu. Isso é paranoia, cara, pelo amor de Deus. Eu vou restituir, eu vou liberar, não estou entendendo nada, cara. Olha só Jesus para entender, cara, a sua amada igreja. Ainda bem que eu sou só pastor. Ah, rapaz, se eu fosse Deus, eu resolvi isso rapidinho. Tu entregarei, né? Traga de volta que é meu. E depois resoluto, né? O cara tá aí. Não está entendendo, né? Ok. Com a religião dirigia a cabeça dos povos, e havia um medo de um Deus cruel que realizava seus juízos através dos seus sacerdotes. A opressão dominava o ânimo das pessoas. Aquele pastor que fala assim, Deus vai te ferir, aleluias. Isso aqui já era antigo, isso aí, ó. Eu tinha um pastor na nossa igreja uma vez que ele é tão rígido, era tão autoritário que quando ele passava o pessoal cantava assim, ó. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem... Chamava de Agindo eu. O nome dele é outro nome, não é Agindo eu. Não vou nem falar porque está gravando também. Ele está vivo ainda. Está bem velhinho.
Deixa pra lá, daqui a pouco eu entrego. Daqui a pouco eu entrego. Graças a Deus que... A gente doeu. Aí também tinha o pastor Lima. Sabe o que é a Lima? A Lima corta, né? Tudo ele cortava, mandou a Lima, pá, cortava a graça, cortava o prazer, cortava o nosso trabalho de jovem, eu chamava de pastor Lima. Aí chegou o pastor Lima. Aí tinha o diácono Lima, tinha o presbítero Lima, só mandava Lima na gente, cara. E tinha coisa que era embaixo, estava lá embaixo. Posso dar aula aqui, gente? Graças a Deus que durante o decorrer dos fatos históricos, o verdadeiro Deus de amor sempre levantou nas eras um arauto, um pregador, alguém que mostrasse o caminho não desvirtuado do amor genuíno, do culto simples ao Deus de paz, de honra e de glória. Glória a Deus, porque sempre teve alguém como arauto nisso aí. Ok. Aí, ó, aqui tem as biografias para você contestar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Nós fizemos hoje um apanhado lá no passado, nessas civilizações, mas tem mais algumas coisas que a gente vai estudar amanhã. Nós temos amanhã principais civilizações e berços das religiões. Eu vou entrar mais um pouquinho ainda, sabe? Tem muita coisa para falar. E tem a parte 2. Aí depois que eu vou começar com Israel. Está vendo aqui Israel? Depois com Israel. E vamos chegar até na igreja. Ok? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.